Vamos ver se agora vai. Para quem vai assistir esses vídeos depois, gente, só para que vocês entendam, nós estamos fazendo uma aula de princípios no processo penal e de inquérito. E aí, em razão disso, nós tivemos 2 travamentos. Nas 2 vezes nós desconectamos, estamos conectando novamente. Então, quem for assistir essa aula depois, pode pegar a aula apenas uma parte e não entender o que realmente aconteceu, tá? Vamos tentar manter a aula aqui, parece que a conexão agora estabilizou. Aí o pessoal voltou aí, Dinho também falou que a dele lá estabilizou. Um dia, Dinho, quem sabe nós vamos ter aqui no Brasil uma internet com a qualidade que vocês têm aí nos Estados Unidos, né? Mentir sobre os fatos em juízo dá 16 anos de condenação. Pois é, Dinho, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, sobre os fatos, o réu pode mentir à vontade. E isso tem um fato muito interessante. Se a confissão do réu não é mais meio de prova, não se sente... Jussiara, beleza, obrigado pela presença, meu anjo. Se a confissão do réu não é utilizada aqui no Brasil como meio de prova, ela é, sobretudo, um meio de defesa, se o juiz não vai usar esse depoimento do réu para servir de prova, pouca diferença faz se ele vai mentir ou falar a verdade, isso é problema dele, né? Mas beleza. Gente, seguinte, tem um cruzeirense prosa ruim aí, eu não sei quem é não, mas tudo bem. Vamos lá, dá pra gente continuar aí? Beleza? Então vejam só, a questão é a seguinte, nós estávamos falando quando a conexão travou, pode mentir, não pode mentir, beleza, o réu pode mentir sobre os fatos e o entendimento majoritário é que ele não pode mentir sobre sua qualificação, tranquilo? Tudo bem, esse é o entendimento majoritário, é o que vocês precisam entender para a prova da OAB. E se ele pode mentir com base no princípio da não autoincriminação. Ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Gente, outro princípio extremamente relevante que nós passamos a ver agora, o princípio da presunção de inocência. E hoje, atualmente, nós podemos dizer o seguinte, o princípio da presunção de inocência frente à visão mais nova do STF. Isso por quê? Ah, gente, tá difícil desse jeito. Minha conexão tá travando de novo. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue? Vejam bem, princípio da... A minha tá voltando, travando. Vamos lá, vamos tentar. Né? Tá ruim com ela, pior vai ficar sem ela. Então vamos lá. Princípio da presunção de inocência. Gente, o que é o detalhe do princípio da presunção de inocência? Hoje, atualmente no Brasil, é impossível você estudar esse princípio da presunção de inocência sem analisar o habeas corpus 126.292. Anotem aí, isso é indispensável para vocês. Habeas corpus 126.292. Vejam bem, o que vem a ser esse habeas corpus? A Constituição estabelece, no seu artigo 5º, inciso 27, que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado de uma decisão condenatória penal. Ou melhor, ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Gente, o que significa isso? Se ninguém tem contra ele uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ele deve receber um tratamento de inocente. Ele deve ser tratado como se inocente fosse. Isso é um dever de tratamento do Estado para com o cidadão. Se o Estado não tem contra aquele cidadão uma sentença penal condenatória transitada em julgado, o Estado obrigatoriamente deve destinar a ele um tratamento de inocente. Ele deve ser tratado como se inocente fosse. Esse é o princípio da presunção de inocência do Brasil e nós poderíamos encerrar este princípio aqui. Acabaria aqui a nossa discussão, porque é muito simples de entender, né? Se não há uma sentença penal condenatória transitada em julgado, o Estado deve tratar o cidadão como se inocente fosse. Este
é o princípio da presunção de inocência. Observem, a aula poderia sim encerrar aqui, mas depois do que nós tivemos agora em fevereiro de 2016, o STF, ao julgar o habeas corpus 126.292, oriundo do Estado de São Paulo, o STF admitiu o tribunal decretar a prisão do réu, prisão decorrente de sentença condenatória, antes da decisão transitar em julgado. Gente, se for preciso, eu falo isso em câmera lenta, porque este assunto é muito relevante. Este assunto é muito importante. Eu diria a vocês que é um dos mais importantes da aula de hoje. É exatamente o que Dinho está falando do trânsito em julgado parcial. Isso não existe no Brasil. Olha o que o STF está dizendo. O réu foi condenado em primeira instância, por exemplo, na comarca da minha cidade, Montes Claros, norte de Minas Gerais. O réu foi condenado aqui por obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eu tenho o direito de recorrer, eu tenho o direito de interpor um recurso de apelação para que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é a segunda instância nossa, julgue essa condenação. Isso é o duplo grau de jurisdição. Pois bem, eu recorro e o Tribunal de Justiça, então, irá julgar este recurso, o recurso de apelação. Se o meu cliente está respondendo em liberdade, se os requisitos das prisões cautelares não estão presentes, ele permanece respondendo em liberdade. O Tribunal de Justiça vai julgar este recurso. E ao julgar este recurso, imaginemos que o tribunal negue provimento ao meu recurso. Ou seja, o tribunal confirmou a sentença condenatória proferida na primeira instância. Por força de dispositivo constitucional, artigo 102, inciso 3º e 105, inciso 3º da Constituição Federal, eu ainda posso recorrer para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, com recurso especial, e posso recorrer para o STF, com recurso extraordinário. No STJ, eu vou discutir violação de lei federal ou então jurisprudência, unificação de jurisprudência. E no STF, eu vou discutir violação de norma constitucional. Somente depois de julgados estes recursos é que eu posso dizer que a decisão transitou em julgado. Pois bem, não é possível falar em trânsito em julgado quando o Tribunal de Justiça confirma a condenação. Isso não é trânsito em julgado, porque só vai transitar em julgado depois que eu tiver julgados os recursos no STJ e no STF. Aí sim eu poderia falar em trânsito em julgado e, portanto, o réu não teria mais a seu favor o princípio da presunção de inocência. Quando o STF julgou o habeas corpus 126.292, e esse habeas corpus, é bom que se diga, foi julgado, foi concedida a ordem por maioria, porque esse julgamento foi de 7-4, o STF entendeu que é possível sim decretar a prisão do réu quando a sua sentença condenatória é confirmada em segunda instância. Ou seja, é possível decretar a prisão do réu mesmo antes de ser julgado o recurso especial no STJ ou de ser julgado o recurso extraordinário no STF. Dito de forma bem clara, o STF rasgou o artigo 5º, inciso 27. O STF desrespeitou, o STF violou o artigo 5º, inciso 27.
E não é desnecessário lembrar que nós estamos falando de um direito fundamental, de uma cláusula pétrea, de um núcleo intangível da Constituição Federal, que é o nosso artigo 5º. É muito importante para quem vai tentar a prova da OAB, para quem vai fazer prova da graduação, se atentar a isso. Porque nós podemos afirmar que o STF está reformulando a maneira de se ver o princípio da presunção de inocência. Porque o STF admitiu a possibilidade de se prender um réu sem que haja julgamento de todos os recursos, sem que haja trânsito em julgado. Eu vi aqui rapidamente abaixo, alguém postou uma pergunta, não consegui ver quem foi e nem qual a pergunta, eu vou deixar para responder ao final, mas eu consegui ver uma frase, uma expressão que é muito interessante. Ativismo judicial. Gente, isso é a bola da vez. A prova da OAB adora este conceito. Os concursos públicos, sobretudo da Defensoria e do Ministério Público, adoram esse termo, ativismo judicial. E o que vem a ser ativismo judicial? Primeiro eu peço a vocês que se atentem ao termo ativismo. Ativismo vem de ação, de ator, daquele que pratica o ato, do polo ativo, aquele que toma a iniciativa. Então, o ativismo judicial é o judiciário como ator principal do processo, é o judiciário como aquele que toma a iniciativa do processo. O ativismo judicial é visto como extremamente pernicioso ao processo constitucional. Por quê? Porque, primeiro, viola o princípio da imparcialidade do julgador, viola o princípio da inércia da jurisdição. Ao judiciário não é dado o direito de ser o ator, mesmo porque nós vivemos numa democracia representativa e o judiciário não nos representa. O judiciário, o STF, ao julgar esse habeas corpus, ele está violando norma constitucional que foi escrita por quem efetivamente nos representa. Vamos raciocinar. Se lá na Constituição Federal, no seu artigo 102, no seu artigo 105, tem ao dispor a favor do cidadão recursos de índole constitucional, se é para ser representativa, o legislador é o representante do povo. O STF não representa o povo. O STF está vilipendiando, o STF está desrespeitando uma norma que o povo elegeu como norma máxima do ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal. Lógico e evidente, essa visão é a minha visão, é a visão constitucional do processo, é a visão de muitos doutrinadores que eu sigo. Não é, nem será a visão unânime, e eu não tenho aqui a pretensão de ser o dono da razão. O interesse de quem se dispõe a estudar o assunto é ler e entender as duas correntes, é buscar entender os dois posicionamentos. Bacana? Tranquilo? Então, beleza. Passemos agora para analisar um outro princípio, esse bem mais simples, sem muita polêmica, o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é o princípio pelo qual, no Brasil, não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que significa dizer, todo fato, quando ele ocorrer, já haverá pré-constituído um juízo para apreciá-lo. Significa dizer, eu só posso falar em princípio do juiz natural se eu puder afirmar que quando um fato criminoso aconteceu, anteriormente a ele já havia um juízo constituído. O que significa dizer, viola o princípio do juiz natural, se transforma em juízo ou tribunal de exceção, todas as vezes que um fato ocorre e eu formo um juízo para julgá-lo depois disso. Todas as vezes que um juízo é formado depois dos fatos, eu tenho ali um juízo ou tribunal de exceção. Isso no Brasil é vedado e não há muita discussão a se fazer nesse sentido. Tá joia?
Exatamente, Dinho, é a corrente legalista versus a corrente sociológica. Perfeito. Gente, além deste princípio, tem um outro princípio que eu gosto de trazer para vocês, principalmente para quem está estudando processo penal pela primeira vez, está tendo o primeiro contato. Atentem-se a um detalhe. Existe um princípio no processo penal que chama-se princípio da busca da verdade real. Princípio da busca da verdade real. É o princípio segundo o qual aos operadores do direito no processo penal devem buscar a verdade dos fatos onde quer que. Embora nós saibamos, para muitos doutrinadores, para Luigi Ferraioli, um dos maiores expoentes do mundo nessa área, ele vai nos afirmar que este princípio é um mito. Nós nunca vamos conseguir trazer para o processo conseguiremos trazer para o processo penal a verdade do que realmente aconteceu. Por isso, Ferraioli diz que o princípio da busca da verdade real é um mito. Embora ele seja um mito, nós devemos buscá-lo. E no Brasil, o que se defende é, nós devemos a verdade real do processo onde quer que ele esteja, a verdade real dos fatos, perdão, onde quer que ele esteja. Tudo bem. Isso na teoria, isso filosoficamente falando é muito lindo, mas na prática, no processo penal, tem recebido muitas críticas e eu, particularmente, sou ferrenho crítico aí do processo penal. Por quê? Aí eu peço a vocês que anotem, né? Peço a vocês que anotem. Artigo 156 do Código de Processo Penal, artigo 366 do Código de Processo Penal, artigo 185 do Código de Processo Penal. Então vamos lá, 156, 185, 366. Nós temos vários outros, mas esses são os artigos através dos quais eu consigo evidenciar para vocês com maior clareza o que eu vou dizer agora. Esse artigo 156, por exemplo, permite ao juiz tomar a iniciativa da prova. Gente, olha para vocês terem uma ideia a gravidade dessa situação. O juiz pode tomar a iniciativa de produzir prova no processo penal. Isso, a meu sentir, seguindo a doutrina majoritária que nós temos, é um câncer no processo penal. Porque o juiz sai da sua posição de inerte, de destinatário da prova, para se tornar o ator do processo. Ele é que vai produzir a prova. E aí, sob o argumento de que ele deve buscar a verdade dos fatos onde quer que ela esteja. Gente, isso é muito grave. Tá triste hoje, né? Tá complicado. Mas nós não vamos desistir. Não. Esse é que é o grande problema. Porque o juiz deveria buscar a prova de forma complementar. Quando, depois de produzidas todas as provas, ele entender necessário buscar mais alguma para a sua convicção. Mas não é isso que tem ocorrido. O que tem ocorrido na prática é que o juiz tem se valido deste princípio, desses permissivos legais que eu acabei de citar, para se tornar um ator no processo. O juiz, ele praticamente assume o polo de Ministério Público na maioria das ações criminais que nós temos. O juiz, ele passa a adotar o papel de órgão acusador. E esse é o problema, a grande crítica que nós fazemos ao processo penal. Porque vejam bem, se o juiz, e aí quem muito romanticamente fala isso é Auri Lopes, eu adoro ler a obra dele nesse ponto, quando ele diz, quando o juiz desce do seu patamar de órgão super partes para produzir prova, ele se mistura ao mundo enlameado dos fatos e com ele se enlameia também. O juiz saiu do seu estado super partes e se misturou às partes. Quando ele toma a iniciativa de produzir uma prova, ele acaba se tornando parcial. Exatamente, Cíntia. A gente traz para o sistema
acusatórios de sistema inquisitivo. Mansos do sistema para ser acusador. E aí eu convido a vocês a fazer uma grande reflexão. Vejam bem, nós sabemos que a Constituição, no seu artigo 93, inciso 9, determina que todas as decisões do juiz devem ser fundamentadas. O que nós temos enxergado no dia a dia é que o juiz, no decorrer do processo, ele toma uma decisão, mas ele não encontra no processo provas para fundamentar a sua decisão. E então, ele resolve ele mesmo produzir essas provas. E alguém poderia se antecipar em dizer, mas isso pode ser tanto para a acusação quanto para a defesa. E aí, nesse ponto, que me perdoe, mas eu vou discordar. Isso não pode ser tanto para a acusação como para a defesa. Todas as vezes que o juiz toma uma decisão, ele não encontra no processo as provas para fundamentar a sua decisão, e ele resolve ele mesmo produzir essa prova, ele está decidindo a favor da acusação. Nossa, mas travou de novo, gente. Ah, mas está difícil. Porque travou para mim. Todas as vezes que o juiz toma uma decisão